Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, um programa que tem o propósito de mostrar as ideias, os projetos e as soluções capazes de beneficiar o meio ambiente e gerar sustentabilidade no campo nos diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje, você vai acompanhar uma entrevista com a pesquisadora Elaine Gonçalves, da Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio. Ela é da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Ela fala com a gente um pouquinho sobre a produção de biomassa a partir do aproveitamento da madeira e dos seringais. No quadro Ideia Sustentável, nós vamos conhecer uma fazenda no interior de São Paulo que se destaca na produção de bananas com cultivo agroecológico. O Ação Sustentável começa agora. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, desenvolveu um projeto de pesquisa para estudar o reaproveitamento da madeira do seringal, a partir do envelhecimento dessa árvore para a produção de biomassa. Geralmente a gente usa só o látex, né? Dessa vez é uma tecnologia para aproveitar também a madeira. Sobre esse assunto, a repórter Marusa Trevisan conversou com a Elaine Gonçalves, que é pesquisadora da APTA. Elaine, seja muito bem-vinda à nossa Ação Sustentável. Obrigada, Marusa, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente vai falar sobre o aproveitamento, de seringueiras que seriam descartadas. Como é que está a produção de seringueiras no estado de São Paulo? Hoje, o estado de São Paulo é o maior produtor do Brasil, respondendo por cerca de 60% da produção nacional. Então, nós temos 132 mil hectares de seringueira plantado, nós temos 53 milhões em produção e o restante ainda em formação. E nós estimamos que nesses 2 a 3 anos serão erradicados em torno de 5 mil hectares de seringueira, porque o nosso plantio no estado de São Paulo foi feito no início da década de 80. Então, os seringais eles estão atingindo 40 anos de idade, quando ocorre o processo de erradicação ou renovação desses seringais. Porque eles ficam inúteis, não tem mais utilidade. Um seringal com mais de 40 anos, seria mais ou menos isso? Hoje, dependendo do sistema de sangria que a pessoa utiliza, ela consegue sangrar 45, 50 anos se ela utilizar um sistema de sangria D7. Mas a maioria dos seringais no estado de São Paulo, no Brasil, dura em torno de 35 a 40 anos. Depois a produção é muito baixa e se torna inviável para o produtor manter a cultura. E não estão sendo só esses seringais mais antigos, que estão sendo erradicados? Infelizmente, Marusa, nesse momento, a erradicação no estado de São Paulo não está sendo só em seringais já em final de vida. Há uns 4 a 5 anos, os produtores têm trabalhado com uma rentabilidade da cultura negativa, porque hoje o preço da borracha é pago de acordo com o valor da borracha na Ásia, mais as taxas de internalização da borracha. Então, a gente sofre uma concorrência com a borracha da Ásia. E o nosso custo de produção é muito maior que o deles, porque a gente trabalha com uma mão de obra especializada, nós temos encargos trabalhistas, nós temos todas leis ambientais. E então, como o preço que a gente vem recebendo está sendo muito mais baixo do que o nosso custo de produção, alguns produtores estão erradicando seringais que ainda poderiam continuar sendo sangrados. Eles querem mudar, de repente, investir em uma outra cultura. Não está compensando, então? Exatamente. O estado de São Paulo, como o valor da terra é bem maior do que nos outros estados, hoje, se você tiver na mesma área cana-de-açúcar ou outras culturas como grãos, então está compensando mais para o produtor. O produtor tem feito essa conta. O produtor paulista ele não é imediatista, mas assim já faz uns 4 a 5 anos que ele vem trabalhando com essa rentabilidade negativa e tem alguns que estão erradicando seringais e trocando por outras culturas. Tá, e no nosso caso a gente transforma em biomassa, é assim? Como é que funciona? Na verdade, essa pesquisa, em 2016 começaram a ser erradicados alguns seringais no estado de São Paulo. E
A Comissão Técnica de Seringueira da Secretaria da Agricultura, entendendo que futuramente isso vai ser uma demanda, a utilização da madeira de seringueira, a gente começou a participar desse processo de erradicação junto nas fazendas. Então a gente tem a gente poderia utilizar a madeira de seringueira de várias formas. Por exemplo, na Ásia, o pessoal utiliza a madeira para a fabricação de móveis e ela tem um valor muito bom. O pessoal, eles ganham mais com a venda da madeira do que com o látex. Só que como aqui para a gente ainda é um processo muito novo, nós ainda não temos essa tecnologia de aproveitamento da madeira de seringueira para a movelaria. Então, um processo mais rápido, mais simples, seria a utilização da madeira de seringueira para a produção de biomassa. Mas na questão de fazer esses móveis, por que a gente ainda não... Por conta de quantidade? Também. É pouca ainda? Nós não temos ainda um parque industrial montado. Falta pesquisa sobre técnicas de aproveitamento da madeira, tratamento dessa madeira, transporte. Então, viabilidade de ter essa fábrica, ela tem que ser num ponto estratégico e a gente não tem fornecimento constante de matéria-prima, porque a gente ainda está iniciando o nosso processo de erradicação. Então, a melhor forma hoje para o produtor é a utilização da biomassa. Por quê? Rapidamente, o produtor consegue ter sua área erradicada, então, se você faz a opção para utilizar madeira para movelaria, então a gente tem que fazer uma poda do tronco, mas sobra na sua área as raízes, e a raiz da seringueira é muito grande. Então, ia encarecer para o produtor fazer uma destoca. E se o produtor optasse por plantar outra floresta, daria para ele plantar no meio, só que não está compensando. Então, o pessoal tem tirado e trocado por cana ou grãos. E aí, quando a gente utiliza a madeira para a fabricação de cavaco, as empresas já tiram a seringueira com raiz e tudo, então não sobra raiz, não sobra toco. E a área fica pronta para a próxima cultura. E não tem custo nenhum para o produtor, né? Eu vou querer falar um pouquinho mais detalhadamente deste estudo e também das vantagens da biomassa no próximo bloco. Você espera um pouquinho? Combinado. Então a gente conversa um pouco mais daqui a pouquinho. Veja, é muito dinâmico isso, então é importante que a gente tenha essa noção, né, de quando precisa mudar uma cultura para que a gente tenha um pouco mais de rentabilidade, um pouco mais de sustentabilidade no nosso negócio. Falando ainda sobre a importância do manejo correto dos seringais, a gente mostra agora uma reportagem sobre a produção de borracha na região noroeste aqui do estado de São Paulo. O Brasil é o maior produtor da matéria-prima e para manter essa posição, os seringais recebem alguns cuidados e contam com a tecnologia para ajudar na produção. Há 15 anos, a Marta decidiu investir nas seringueiras. A árvore produz o látex, matéria-prima da borracha. São mais de 120 mil pés, divididos em 3 áreas. Elas estão concentradas nas regiões de Olímpia, Barretos e Planalto. A agricultora destaca que o cultivo se baseia em 3 pilares. O social, porque a gente traz o amo da cidade para o campo, ao contrário do êxodo rural. Então, eles voltam para o campo. O outro pilar é o econômico, porque gera renda na região. E o terceiro é o ecológico, porque ela devolveu a floresta para a nossa região. O estado de São Paulo é responsável por mais de 60% da produção de borracha no Brasil. Os meses de fevereiro até o final de julho são marcados pela maior produtividade dentro dos seringais. Só que a gente sabe que a tecnologia já tem atingido os produtores. Nessa plantação de seringueiras em Olímpia, os produtores realizam periodicamente o diagnóstico de látex, onde é possível ver a qualidade do solo e também a saúde da planta, prevendo estimulações e trazendo mais produtividade na hora da pesagem do produto. Com o exame vem um diagnóstico preciso. Assim é possível saber quais os componentes necessários na alta produção do látex. A produção aumenta e a gente está sempre procurando isso. É bom para nós e é bom para o pessoal que trabalha, porque se eles estão recebendo de acordo com a sua produção, eles também vão querer, sim, procurar explorar mais. Por ano, a Marta consegue uma produção superior a 800 toneladas de látex.
No período de 2017 e 2018, o setor acumulou 222 mil toneladas, crescimento de 11% em comparação à safra anterior. O Douglas é o responsável pelo controle de pragas e questões sanitárias. Segundo ele, a plantação precisa de cuidados especiais. Tem um fungo da nossa região, praticamente no estado de São Paulo, que é a Costa Negra, né? Esse fungo, ele antecipa a queda das folhas. Tem também o controle de acro, tem o acro vermelho e o acro branco também, você tem que ficar o controle. Tem a parte de inseticida. A sangria bem executada é passo fundamental para a produção atingir números positivos. O Adevalcir trabalha há 3 anos nesta plantação. Ele é responsável por 8 mil pés de seringueiras. A gente vem à madrugada, sangra, depois a gente tem o serviço de coleta, coletar essa borracha, colocar nas caixas e até o carregamento. O sangrador, ele vai saber que ele está praticamente todo dia no seringal, ele vai saber onde que vai iniciar uma doença, se a queda da folha está antecipando, tem fungo no painel. Então, tudo isso aí, o próprio sangrador traz para o proprietário e nós, proprietário, contactamos o engenheiro agrônomo, que ele vem fazer uma vistoria, visitar e ver o que tem que fazer no seringal. Importante manter os técnicos também, né? Mas agora é a hora de esclarecer a sua dúvida. E não é verdade de hoje, o assunto é embargo. A pergunta fala a respeito de áreas embargadas pelo IBAMA, que já fizeram a sua regularização, mas nós já respondemos aqui que não dá para ter um controle, né? Se foi a área embargada pelo IBAMA e o Estado já regularizou, às vezes você não consegue desembargar, isso já foi tema aqui de uma resposta. Mas a pergunta agora é a seguinte: é verdade que na área embargada, se houver algum tipo de atividade, eu posso ser multado novamente? A resposta vem no próximo bloco. De volta com o Ação Sustentável. No primeiro bloco, nós deixamos aqui no ar uma questão que perguntava o seguinte: se eu for embargado e usar a área embargada, está acontecendo muito disso, né? De conseguir a regularização no Estado e a área permanecer embargada pelo IBAMA. A pergunta é que se eu utilizar essa área que estava embargada, eu posso ser multado novamente? E a resposta é sim. Está acontecendo muito no Brasil, infelizmente. Os produtores não estão conseguindo desembargar as áreas por conta de conflitos entre políticas estaduais e o IBAMA, que é federal. Mas se você tem uma área que está embargada, você pode até entrar com ação judicial para tentar desembargar essa área. Mas o uso dessa área pode ensejar uma nova multa. E a dúvida era assim: mas se eu já fui multado por aquela área ter sido desmatada irregularmente ou por estar em cima de uma área de reserva legal, enfim, como é que eu vou ser multado de novo? A multa é por um segundo tipo infracional, né, uma segunda previsão da lei, que é exatamente o descumprimento do embargo. E essa multa pode gerar a duplicação da primeira multa e pode gerar um novo embargo, que aí você tem 2 embargos em cima da mesma área. Ah, mas a área já estava embargada, mas você vai ter que ganhar nos 2 processos para poder desembargá-la. Então, se há um embargo, por favor, não utilize a área que está com esse impedimento e pode conseguir derrubar esse embargo judicialmente, mas de fato você pode ser multado de novo. Cuidado com isso, certo? Se você que está assistindo a gente aí tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você está ouvindo por aí é verdade, manda a dúvida aqui pra gente. É só mandar para o nosso WhatsApp, que é o 11 94258 9183, eu respondo aqui para você. Ou você pode entrar em contato diretamente com a nossa produção, pelo número de telefone 11 3131 3719, certo? Agora é a hora e a vez da participação de quem ajuda a gente a produzir esse programa. Vamos agora ao Pode Falar. Só para você ter uma ideia, em Santa Catarina, assim, mais de 40% da propriedade rural e a agricultura familiar é preservado pelo nosso produtor rural. Então, nós precisamos uma prorrogação do PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, a exemplo do que foi o Cadastro Ambiental Rural. Nós precisamos, no mínimo, desse prazo até o final do ano que vem, para que todos os produtores possam se enquadrar e fazer esse Programa de Regulação Ambiental, que é de fundamental importância, que está previsto dentro do Código Florestal Brasileiro.
Vamos à segunda parte da entrevista com a pesquisadora da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, a Elaine Gonçalves. A pesquisadora fala sobre os resultados da pesquisa que estuda o uso da madeira dos seringais na produção de biomassa. Eu estou aqui com a Elaine, hoje a gente está conversando sobre o aproveitamento de seringueiras que seriam descartadas, né? Elaine, fala um pouco para a gente no primeiro bloco, você comentou aí sobre um estudo que foi feito no estado de São Paulo, com produtores de seringais, né? Em seringais, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse estudo e outros estudos também. Esses estudos começaram a ser feitos quando algumas fazendas da região próxima ao polo onde eu trabalho começaram a fazer a erradicação de seringais. Algumas fazendas começaram a erradicar seringais que já estavam muito antigos e que não estavam produzindo bem. E aí, a partir do momento que esses seringais começaram a ser erradicados, nós passamos a estar junto com o pessoal para ver como estava sendo feita essa erradicação, qual metodologia podia ser utilizada, qual a melhor, tentar também ver outras formas de utilização da madeira para agregar um valor para o produtor. O que foi observado é que a maioria utiliza para a produção de biomassa. Aqui sim, exatamente por a gente não ter, falta um pouco de pesquisa nessa área de aproveitamento da seringueira para madeira, principalmente no tratamento da madeira. Nós não temos serrarias especializadas, porque a gente não tem fornecimento de matéria-prima constante. Então, todo esse mercado ainda precisa ser desenvolvido no Brasil, porque foram os primeiros seringais que estão sendo erradicados. Então, a gente ainda tem muito a desenvolver. O Instituto Florestal fez algumas pesquisas com a utilização da madeira de seringueira, mas as pessoas envolvidas na pesquisa se aposentaram, então precisa dar continuidade nisso. A gente não tinha matéria-prima para fazer esses estudos e agora a gente já vai ter. Tá, o que você acha que precisa aí para fazer uma divulgação maior e vocês conseguirem, de repente, os parques e conseguir, com o descarte da seringueira, outras funções aí para a madeira? Se a cultura da seringueira hoje tivesse com um preço bom, um retorno bom para o produtor, a renovação dos seringais ia ser muito maior que a erradicação. O que está acontecendo? Se os seringais fossem renovados, a gente poderia aproveitar a madeira para fazer o móvel, porque a gente retirava a tora e ficava a raiz. E a gente fazia o plantio intercalar de uma nova floresta. Acontece que o preço hoje não está compensando, então eles estão optando pela erradicação. E aí o processo mais rápido, mais barato para o produtor é a utilização do cavaco, porque ele já fica com a terra pronta para instalar outra cultura. Então, talvez a gente não consiga fazer... é muito difícil um produtor que esteja querendo renovar a área de seringueira no estado de São Paulo. Eles estão preferindo erradicar. Teria algum motivo, a gente poderia motivacionar aí os produtores a seguirem na cultura hoje? Sim, a gente poderia, o pessoal tem tentado muito aumentar a tarifa de importação da borracha, que hoje o pessoal consegue trazer borracha da Ásia e para você ter ideia, a gente produz em torno de 40% do que a gente consome. Então, nós não somos nem autossuficientes. 60% da demanda de borracha nossa vem da Ásia. E a taxa de importação é 4%, enquanto em outros países ela chega a ser 25%, 30%. Então, uma das maneiras de proteger o produtor brasileiro seria aumentar a taxa de importação e dentro da Câmara Setorial da Borracha, as associações de produtores, juntamente com a CNA, eles têm trabalhado muito com o governo na parte de legalização da mão de obra utilizada nos seringais, que assim diminuiria o custo, porque hoje 60%, 70% do custo de produção do coágulo está vinculado à mão de obra. Então, nossa mão de obra é muito diferente da mão de obra utilizada na Ásia. Nossos sangradores é uma mão de obra especializada. Eles ganham um salário muito maior do que qualquer outra pessoa que não tem um estudo, uma qualificação. Então, o nosso custo de produção é muito alto. Teria que diminuir o custo de produção. Sim.
e aumentar aí a taxa de importação, né, para o pessoal daqui procurar o nosso produto. Sim, e não buscar de fora. E o Brasil, ele respeita todas as leis ambientais. Nós não estamos desmatando para plantar seringueira, enquanto na Ásia isso acontece. Então a mão de obra lá é muito diferente da nossa. Eles não têm nenhuma lei trabalhista, eles trabalham assim, em condições muito diferentes da nossa. Então tudo isso deveria, se fosse levado em consideração, até essa parte de é uma cultura socialmente justa, ambientalmente correta, talvez pagar um pouco a mais, a gente criar um selo verde, porque a gente está produzindo de uma maneira muito diferente da Ásia, isso faria com que o produtor renovar os seringais, não erradicar. Elaine, quem quer saber mais sobre o assunto, como é que faz? Quer deixar algum contato? Pode entrar em contato por e-mail, elainegonçalves@apta.sp.gov.br ou entrar em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e solicitar as suas perguntas. Tá certo, muito obrigada pelas informações e volte sempre. Obrigada. Vamos agora ao Ideia Sustentável. Hoje nós vamos conhecer uma fazenda localizada na região do Vale do Ribeira, interior de São Paulo, que tem se destacado na produção de bananas com cultivo agroecológico. Além de ajudar o meio ambiente, o manejo pode aumentar as exportações da fruta. É fruta que não acaba mais e as variedades são grandes. Das mais tradicionais até as mais exóticas. Não importa a época do ano, os pomares cheios, prontos para colheita, rendem uma produção de 44 milhões de toneladas de frutas por ano ao Brasil. O terceiro maior produtor do mundo. Essa fazenda na região do Vale do Ribeira, interior de São Paulo, é referência no cultivo de bananas. O método utilizado na produção envolve cultivo agroecológico. Por aqui, nada de pulverização aérea para o controle de pragas. A bolsa de proteção nos cachos, 100% reciclável, contribui para que as bananas atinjam equilíbrio nutricional e fiquem protegidas de doenças e pragas. Estamos fazendo um trabalho de solo. O controle da praga da broca da bananeira está sendo feito com Malvaria baciana, que é um fungo de solo. O controle de ervas daninhas com roçadas em vez de herbicidas. Então, assim, é uma diminuição dos insumos. É diante deste cenário que as bananeiras vêm crescendo. O Brasil já é o quarto maior produtor do alimento no mundo e o primeiro em se tratando de consumo. São mais de 6 milhões e 500 mil toneladas produzidas anualmente. Na busca por novos mercados, a produção sustentável tem se tornado um importante diferencial para atrair investidores. O consumidor, o mercado mundial, está buscando essa sustentabilidade. Isso é uma tendência dos novos consumidores e é muito importante porque você cuida melhor do solo, você cuida melhor da planta, você cuida melhor dos recursos naturais, da água e tudo isso hoje está sendo levado em conta pelo consumidor. Foi exatamente o que aconteceu na fazenda. A produção anual de 5.500 toneladas de bananas na Nique Prata, em equilíbrio com o meio ambiente, chamou a atenção de quem está de olho no potencial do negócio. Visitando tecnicamente esta fazenda em específico e a equipe do Correio, seu Zé Luiz e a família, a gente identificou que ele também obtinha ganhos e tinha interesse em continuar inovando, em continuar evoluindo. Foi aí que a gente trouxe a proposta de selar com a marca Sabor e Qualidade, que tem todos os princípios que a gente comentou. E era um desafio, porque a única banana no mundo que tem esse selo do grupo é aqui no Brasil e a gente iniciou esse trabalho há 12, 13 meses atrás. Mesmo exigindo mão de obra qualificada no processo de plantio e colheita, o especialista garante que foi possível comercializar a banana a um custo compatível ao produto convencional. E o ponto principal que a gente não pode esquecer que é a democratização disso. Não pode ser algo que limita, que elitiza ou que torna inviável para todo mundo, não. Hoje a gente tem condição, depois de muito trabalho, depois de muito esforço, depois de uma parceria forte, de entregar a banana dessa forma, ao mesmo preço de uma banana hoje produzida de maneira convencional. A ideia é expandir ainda mais. Os produtores acreditam que o manejo sustentável pode ajudar o Brasil a abrir o mercado externo e aumentar o valor bruto da produção, hoje em torno de 33 bilhões de reais.
Atualmente, do total de 44 milhões de toneladas de frutas produzidas por ano no país, 43 milhões ficam para o consumo interno. Apenas 1 milhão tem como destino as exportações, ou seja, menos de 1%. A conquista de mercado externo ainda esbarra num ponto. Se você pegar no geral, a qualidade ainda é num nível bem baixo para exportação. Conseguindo entregar esse produto melhor, com certeza a gente vai ser visto com outros olhos, subindo o nível, a forma como a gente produz. Tem condição da gente ser também um grande exportador, como o Brasil já é em outros ramos. E o Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo deste programa, é só acessar a nossa página na internet www.tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal disponível no Google Play. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável.